Bora lá. A partir do versículo 1. Eu vou estar pregando hoje pela manhã e à noite, baseado nesse capítulo 14. A gente vai ver lá, no primeiro momento, do versículo 1 até o versículo 1. Deixa eu abrir o texto meu que eu não abri aqui ainda. Lucas 14, do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Se der para a gente avançar um pouco mais, a gente avança, mas vai dar prioridade a esse relato. Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Olha só. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Isso geralmente, essa pergunta de religioso é sempre do que é proibido e do que é permitido. O que é isso aqui? Um cônsul honorário? O filme? Saiu aqui. Está o versículo qual? O 4. Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e o despediu. 5 e 6 agora. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra lida. Pedimos ao teu Espírito que nos guie e que saiamos daqui com uma mensagem de Deus, uma palavra específica de Deus para os nossos corações. Cada um de nós possamos dizer: Deus falou comigo, o Senhor me encorajou, me exortou, me corrigiu, me chamou a atenção, porque Deus é Pai, o Pai disciplina a quem ama. Quem não é disciplinado não é filho, é bastardo. Nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus e temos um Pai maravilhoso que nos corrige e nos exorta e nos faz melhores a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Quem foi? Louvado seja Deus, irmão. Amém. Coisa linda, né? Coisa pura. Queridos, olha só. O texto, o capítulo 14, vai falar de banquete. De banquete. E Jesus chega na casa de um certo fariseu, não tem o nome dele aqui, não fala quem foi esse fariseu, mas se assenta à mesa. E todo o texto, todo o capítulo 14 vai falar de mesa, vai falar de banquete. Especificamente, nós temos aí a ceia, a grande ceia, a parábola da grande ceia, do versículo 15 até o versículo 24. Tem a expressão no versículo 15: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Versículo 17: a hora da ceia enviou o seu servo para enviar. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E eu queria basar nesse capítulo todo, tanto agora pela manhã como à noite, falar sobre como a gente acessar esse banquete. Uma das coisas interessantes e que eu vejo em nós é a necessidade da gente discernir o que é reino de Deus. O texto apresenta o reino como sendo um banquete. Acho isso lindo. O reino de Deus como um banquete. Em outras tantas parábolas, nós encontramos o reino como semente, e aí outras tantas linguagens figuradas, parábolas para tratar o reino de Deus. Mas esse especificamente, capítulo 14, fala
de banquete. E a nossa vida cristã dá testemunho do quanto é difícil a gente viver essa realidade de banquete, de festa, de abundância, de satisfação, de plenitude, de um Deus que é Pai, sendo Pai é festeiro, festivo, gosta de festa. Eu me lembro do filho pródigo. Interessante que quando o filho pródigo sai, quando o filho mais moço sai de casa, de imediato é preparado um bezerro cevado. O bezerro estava sendo preparado. O pai sabia que o filho ia voltar e já estava preparando a festa. Separou o bezerro, preparou para engordar o bezerro cevado, para quando o filho voltar, a festa acontecesse. E a gente vê o filho mais velho com aquele sentimento de justiça própria, de dizer: há quanto tempo, meu pai, eu estou aqui e eu não acesso isso tudo. E o outro jovem que sai, decide voltar, porque encontra um mundo que lhe tira tudo, e quando ele decide voltar, ele diz: eu quero ser apenas empregado. Olha como é difícil acessar. Um precisa de justiça própria, precisa sentir-se digno para viver, para se assentar à mesa. O outro, quando decide voltar, quer ser tratado como empregado. Mas o pai preparou uma festa, porque é tão difícil acessar o banquete do reino de Deus, ou pensá-lo nessa dimensão de grandeza. Não é em vão, projeta por favor, Rodrigo, João 10:10, que Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão que é o mercenário, o falso pastor. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham. Em que dimensão? Em que dimensão? Você já observou que isso quase sempre parece não ser a realidade da gente? Vida abundante com Deus, qualidade de vida de Deus. Um dia desse eu falei sobre a face alegre de Cristo. A gente tem dificuldade de conviver com isso, com um pai que faz festa, com um banquete farto. A primeira dificuldade nossa relacionada ao acesso do banquete é uma dificuldade conceitual. Irmãos, quando você lê o Evangelho de Marcos, e bem assim, todos os evangelhos, você percebe que a dificuldade de todo mundo é discernir o reino. É discernir o reino. Está claro isso na vida dos apóstolos, das multidões, discernir o reino. O que é reino de Deus mesmo? O reino é apresentado como um banquete. Eu queria falar sobre o primeiro impedimento, é o impedimento da hipocrisia religiosa. Irmãos, a hipocrisia é, sem dúvida nenhuma, o pecado capital da religião. Está no topo. Se tivesse que elencar aqui 7 pecados capitais, a hipocrisia está no topo. É o que Cristo mais detesta na Bíblia, é o que Cristo mais condena. Pecador, gente perdida, escória, mulher adúltera, prostituta, ladrão. Cristo se assenta beberrões, pecadores. Cristo se assenta à mesa com eles, os salva. Você vê, um dos maiores temas da fé cristã é a adoração, e a maior revelação sobre a adoração é dada a uma mulher prostituta, a mulher samaritana. Poderia ter escolhido um fariseu, um cara santo, um cara perfeito, um cara que
cumpre rigorosamente a lei. Mas não, é dado à mulher samaritana. Mas quanto à hipocrisia, a Bíblia tem um livro, um capítulo todo dedicado. Quer ver? Vai aí, irmão. Mateus 23. Olha para você ver que coisinhas bonitinhas tem a respeito da hipocrisia. E a questão do milagre aí é justamente essa. Jesus pergunta: vem cá, é lícito curar no sábado ou não? O que vocês acham? Curou um enfermo, é lícito curar no sábado? A conversa de religioso gira sempre em torno do é lícito ou não é lícito. O que você acha? É pecado ouvir isso? É pecado fazer aquilo? É proibido ou não é proibido? O religioso só pensa nisso, e não é em vão que Cristo fala sobre vida abundante para um povo fariseu, um povo legalista, um povo que não sabe desfrutar ou viver essa face alegre do Cristo, acessar um banquete sem querer sentir-se digno, ou libertar-se de um complexo de maltrapilho, de pedinte. Cristo não nos chamou a sermos empregados, eu digo nos termos da parábola do filho pródigo. O pai acolhe como pai e prepara a festa na proporção da grandeza do coração paternal e do valor atribuído ao filho. E por que nós estamos sempre às margens? E a gente percebe isso na igreja o tempo todo. Eu às vezes dou conta de que eu não estou vivendo a vida de um filho, eu não acessei o banquete, eu ainda não caiu a ficha para mim que reino de Deus é um banquete. É um banquete de Deus preparado para nós. Tanta gente com complexo de filho pródigo, vida de pedinte, marginalizado, não consegue acessar esse lugar de plenitude em Deus. Olha o texto de Mateus 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Olha que coisa linda, vai prestando atenção. Na cadeira, volta por favor, só para eu completar a leitura. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai. Cadê? Volta de novo, tio. O versículo 1. Então falou Jesus às multidões e seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Está vendo aí? Por que a gente não acessa? Fardos pesados e põe sobre os homens, os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos com o dedo querem removê-los. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com fim de serem. Vai vendo o comportamento do hipócrita, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. É pura performance. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha, o que é ser hipócrita? Comportamento hipócrita. Ele fecha, ele não acessa o banquete, e ele quer que os demais também não acessem. Ele fecha as portas, ele nem entra, nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para justificar fazeres longas orações. Exploradores, ainda ora, eu vim aqui para orar pela irmã. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias, ó hipócritas, ó, ai de vós, guias cegos. A condição do hipócrita cego. Ai de vós, guias cegos, quer dizer, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? 18. E diz, eis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo do hortelão, do endro e do comil, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, dar o dízimo, porém, sem omitir aquelas. Guia cego, que coais o mosquito. Eu vou parar por aqui. Você coa mosquito e engole camelo. Que coisa triste, irmãos. O comportamento hipócrita impede-nos de acessar o banquete, essa vida abundante de Cristo, que nos é prometida pelas Escrituras. Aí eu queria falar sobre alguns discursos de hipocrisia que a gente tem na vida. Quer ver? Um deles é a hipocrisia dos discursos solidários. Já ouviu essa? Um dia desses, recebi uma mensagem no grupo. Aliás, vi uma mensagem no grupo. Alguém que precisava comprar uma cadeira de roda. Tinha um irmão pedindo oração pelo cadeirante. Você já viu como nós somos cheios de discursos hipócritas e solidários? Hipocritamente solidários. Aparentamos preocupação com o próximo. Assim, discurso. A gente vê o necessitado. Tem coisas que bateu a porta, está precisando de roupa, de comida, vamos orar por você. Que bonito. Tem situações, uma coisa que eu amo na esperança, que eu acredito que a gente aprendeu, não com tanta dificuldade, é ser uma igreja solidária. Quantas situações nós tivemos de enfrentar na esperança? Eu disse, irmão, a gente está precisando de dinheiro para cuidar de gente. Nós não vamos nem orar. Fulano está precisando de X e tal, e tal, e tal. E quantas mobilizações nós fizemos com êxito extraordinário, de provisão. Mas quantos de nós somos hipócritas em nossos discursos, fingidos de solidariedade, de amor ao próximo, de compaixão? Para com isso, irmão. O amor é prático.
O amor cristão não é construído por palavras. O amor cristão é uma decisão. Está precisando. E uma. Tem gente que gosta também de esmolar com a mão alheia. Quantas vezes eu encontro na esperança, pastor, faça alguma coisa, eu pergunto, você fez o quê? Quantas mensagens a gente recebe, pastor? Eu me lembro de alguém que procurou, pastor, fulano teve um acidente, ficou desempregado, não era na igreja, tá vai ter que buscar, como é que fala o INSS, né? O auxílio, não sei o que, pastor, o que é que vamos fazer? Vamos na hora, na lata. E aí, você está fazendo o quê? Que movimentação? A gente encabeça vários projetos solidários na igreja. Eu não me sinto à vontade de, em fazendo, não ser eu o primeiro a me sacrificar por isso. Porque senão, eu sou bom de solidariedade, do discurso hipócrita. Estamos preocupados. Você está fazendo o quê? Eu estou preocupado com a igreja, pastor, o som da igreja. Gente que fica com preocupação fingida, bonita, disfarçada. E daí? Quantas vezes nós temos discursos travestidos de solidariedade, de preocupação com o próximo? É puro fingimento. E é difícil a gente admitir isso. É difícil. Ser honesto é uma coisa que está muito raro, né, dos cristãos também. A igreja pode ajudar mais, pastor. Você está fazendo o quê, irmão? A gente pode. É você. Uma coisa que eu aprendi, olha, com a parábola do bom samaritano. Descobriu a necessidade, assuma a responsabilidade. Ela está diante de você. Oh, que bom que Deus permitiu vê-lo. Faça alguma coisa. Faça a partir da sua realidade. Hipocrisia disfarçada de um discurso solidário. Nos liberta, Senhor, mas tem tanto isso na igreja. Eu escuto tanta coisa que eu fico falando, é sério que você está dizendo? Não sei o que, fulano, está precisando, que engajamento você tem com aquilo que você reclama? Que comprometimento você tem com aquilo que você reclama? Quer ver um cara? Quando eu vejo gente comprometida, eu dou a cara a tapa, irmão. Pode me chamar aqui qualquer... Eu ouço gente comprometida porque eu acho que elas têm autoridade para vir bater e reclamar. E aí eu olho para você e digo, cara, eu concordo com você está junto, ele está brigando junto. Mas quando chega gente que eu não vejo engajamento com coisita nenhuma que faz. Não, irmão, tchau. Vamos parar por aqui. Você está reclamando de alguma coisa porque você não tem compromisso nenhum? Que autoridade você tem? Jesus tem um problema sério com isso. Não sei, está preocupado com o Brasil, preocupado com os pobres, está preocupado com... conversa, irmão. Preocupado com coisa nenhuma, irmão. O evangelho é prático. Quer ver outro discurso? Discurso de hipocrisia. Que é o que Jesus condena lá no ato do milagre. E é interessante que o hipócrita é Rapaz, a pessoa hipócrita, o fariseu hipócrita, ele gosta de observar. Veja que eles estavam observando Jesus. É um oportunista para destruição. Ele é destruidor de caráter alheio. Ele já não tem o dele, não tem nada a destruir, mas ele é um oportunista. Ele busca o ato falho do outro. Eu tenho uma sensação de que de vez em quando a gente está com um monte de pedras nas mãos, que nós não somos diferentes daquela turminha lá, que a mulher lá, ela em flagrante de adultério. Nós não somos diferentes. A gente carrega pedras. A gente só espera uma pastor, aquilo vai lá. Vamos parar de fingir isso. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da honestidade. Quer ver outra coisa?
A hipocrisia do cinismo, disfarçado de inocência. Bonitinho isso. Lembra de Israel? Malaquias capítulo 1. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Em quem o Senhor nos tem amado? Nossa, que surpresa! Vocês me têm roubado. Em que nós temos te roubado? Deus, fala aí. Gente, tem coisas que a gente pratica que a gente peca, que a gente está errado, e a gente fica com cinismo quando confrontado. Moço, a gente fica com um comportamento beira do escalamento, deboche, hipocrisia do cinismo disfarçado de inocência. Não, transforma o cinismo em honestidade, a melhor coisa que tem. Honestidade. Pequei. Quando você encontra um cidadão que diz assim, pequei, meu irmão, 50% do problema está resolvido. Você está diante de um homem honesto e que pode até ser considerado íntegro, porque integridade não é ausência de pecado. Integridade é a presença de verdade, de pureza, onde eu pequei. Mas aí, pastor, isso é pecado. As pessoas ficam na igreja fazendo umas perguntas. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Não parar com isso, irmão. Nós já estamos esclarecidos. Nós não somos mais meninos. Nós não somos menininhos de igreja. A gente tem anos de igreja. A gente não tem nem tempo mais para ficar perguntando o que é pecado e o que não é pecado. Que tipo de consciência você tem no Evangelho? Que tipo de construção você realizou ao longo desses 10, 5, 20, 30 anos? Irmão, a gente precisa ter uma consciência. Eu digo sempre para você, quantas vezes eu saio aqui da igreja, às vezes depois da pregação, depois da situação, tem hora que eu oro para Deus assim, Deus conhece meu coração, sabe que tem a presunção, mas eu falo, Deus, você precisa me avisar, não precisa nem me avisar, já está, esse negócio da consciência do Evangelho está tão, sabe, está tão profunda, intensa, aconteceu, errou, falei uma besteira lá, falei algo, me comportei assim, honestidade. Para de cinismo. É sério, pastor. Tem de crente, irmão. A função do pastor é se prestar a tal papel. Eu me lembro de uma experiência minha. Nossa, que experiência. Feira de Santana. Nós tivemos uma situação com um jovem da igreja. Uma situação séria. Não surpreendente. Quem se surpreende com pecado alheio é fariseu. Pecou. Isso é coisa de fariseu. Sério que você fez isso? Nós não surpreendemos uma situação séria. E meu irmão que trabalhava na nossa casa tinha acesso a essa pessoa. Aliás, essa pessoa morava quase que dentro da casa dessa irmã que trabalhava na nossa casa, porque tinha uma pousadazinha no fundo da casa dela, aquelas coisas de puxadinho e tal, ele morava lá, então. Aí ela veio, pastor, você precisa conversar com fulano. Eu falei, o que é? Pastor, está fazendo isso, está levando umas meninas lá, pô. Eu falei, sim, o que você quer que eu faça? Pastor, você precisa resolver. Você vai fazer o quê? O que você tem? Pastor, no dia que chegar lá, eu te aviso para o senhor pegar no flagra. Eu falei, que bonitinho. Pai do céu. A consciência dele não flagrou, mas eu, pastor, vou flagrar. Aí eu vou lá avisar para ele. Você está... O cara no maior cinismo, cínico que dava dó. Você falava do corpo dele. Eu estou fora. Quanto cinismo tem no nosso meio, nas nossas conversas. Oh Jesus, liberta nós, Senhor. Liberta nós. Você vai ser bonitinho. E
Pastor, você vai cá, o que você lá? Beber a cachaçinha de vez em quando, fazer um negocinho assim. Ah, que essa coisa. O papel do pastor tem que ficar o tempo todo, né? Pecado. 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 Que consciência você tem em Cristo? O que você está fazendo de igreja de janeiro a janeiro, lendo a Bíblia de janeiro a janeiro? Se estiver lendo, o que você está fazendo? Você não tem o Espírito Santo dentro de você. Eu tenho o Espírito Santo. Bota o dedão aqui e é como o salmista em Salmo 51. O meu pecado está diante de mim. Está aqui. Precisa de ninguém me avisar, nada enxerga. Não. Tem que começar a racionalizar. Começa a fugir. E começa o descaramento. Eu não quero ser hipócrita, mas eu também não quero caminhar para o oposto, como cinismo. De achar que está tudo resolvido. Cuidado, irmão. A hipocrisia do cinismo disfarçado de inocência. Bonitinho. Em que temos te roubado? Bonitinho, Israel perguntando para Deus. Em que temos te roubado? Em que o Senhor nos tem amado? Será mesmo, Senhor? Abre o texto, por favor, de Gálatas 2. Eu estou sem hora aqui. Está aqui. Gálatas 2. Gálatas 2. Isso, do 11 ao 14. Paulo e Pedrão aí, Ana. Paulo e Pedrão. Depois, olha, eu vou ler na versão a mensagem. Olha, escute essa versão para você ver. Depois disso, Pedro veio a Antioquia. Pedrão, olha lá. Acabei tendo de confrontá-lo. Paulo está dizendo. Pedro veio a Antioquia e eu precisei, tete a tete, falar duro com ele. Precisei confrontá-lo. Pois ele errou feio. Vou contar como foi. A narrativa do Eudipito, isso é legal demais. É uma parábola. Eu vou contar como foi. O que aconteceu? Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade de Antioquia, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Pedro estava lá, no meio dos gentios, dos irmãos, na casa dos irmãos, vivendo todo mundo. Aí, o que diz? Comiam normalmente com os que não eram judeus. Mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, os conservadores, todos os conservadores, ele mesmo começou a evitar todo contato com seus amigos não judeus. Olha, irmão, que hipocrisia, irmão. Olha que hipocrisia. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia. Até mesmo Barnabé. Uma coisa bonita é que se na casa o marido é hipócrita, a mulher tem possibilidade de ser os filhos também. Até os irmãos lá estavam sendo contagiados pela hipocrisia de Pedro, que se assentavam com os gentios, mas quando chegam os judeus, ele vai e disfarça. Não sei o quê. Olha, irmão, que coisa, que a gente tem relações seletivas, esse aqui sim, esse aqui não. Outra coisa, a gente precisa ter cuidado com... Aliás, para a gente avançar, deixa eu avançar aqui para trazer alguns conselhos para a gente. Eu podia falar também sobre a hipocrisia da vida piedosa, né? Do espaço da vida piedosa. Isso é tão bonito. Eu sou santo, eu e vive condenando o outro. Pastor, precisamos orar porque tem muita frieza na igreja. Que bonitinho. Que bonitinho, né?
Tem muito frio na igreja. Um dia o irmão chegou para mim, foi no segundo espaço da gente, o irmão chegou para mim assim, pastor, vocês conversaram com o senhor. Então, irmão, o que é? Deus me revelou que tem pecado na igreja. Eu falei, louvado seja Deus, eu descobriu agora, né? Eu peco, tu pecas, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Quem é o malfeitor, irmão? Fala quem é, vai. Ai, discurso piedoso, tem pecado na igreja. Irmão. Eu falei para ele, você tem alguma situação específica a tratar, irmão? Fala aí. Agora, pecado na igreja? Quantos abacaxis nós temos aqui? Ninguém, não, os irmãos que estão no céu. Isso aqui é a lavoura de abacaxi, irmão. Os abacaxizão. Não, tio? Olha o tamanho do abacaxi. 1,80. 1,80. Está parecendo já um amarelinho. Tá vendo? Está madura aí. Nossa, isso aqui é um pepino, irmão. Fecha as portas, vamos ficar aqui uma semana vivendo para você ver. Cada plantação que tem nesse reino de Deus, mas ainda bem que nós somos abacaxis entregues aos cuidados do dono da lavoura. E quando eu digo que nós somos abacaxis, vamos ter que cuidar com isso. Não. Pastor, precisamos pregar sobre santidade para os jovens. Os discursos piedosos, a hipocrisia dos discursos piedosos. O irmão da igreja, o irmão pastor, vocês têm que orar pelo pastor. Vida difícil, isso tem muito tempo, mas tem muito tempo, eu não vou falar de um tempo que vocês vão desconfiar do local. Então eu não vou nem dar dica de tempo, mas tem muito tempo. O irmão, eu não tinha carro, o irmão gostava de me dar carona no culto dos sábados, eu era pastor do jovem, o irmão me dava carona, irmão. Era a carona mais chata do mundo, mais prosa ruim do mundo. Irmão, tem carona que é pesada, sangue de Cristo, poder. E aí, meu irmão, aí ele entrava, ele falava assim, pastor, o senhor precisa falar mais de santidade na igreja, os jovens estão em pecado, prega a santidade, pastor, discursos piedosos. Eu aqui conheço sua vida, você esqueceu que eu sou pastor, eu estou escutando tanta coisinha a respeito das jovens, você sabia disso? Que dizem respeito à sua vida. Quantos discursos piedosos, perversos, irmão. Mas que nós temos de santidade. Precisamos pregar de santidade para os jovens. Não tem as coisas que eu não ouvi tanto. Todo mundo, o saudoso Shed, Russell Shed, todo mundo quer parecer um pouquinho mais santo do que de fato é. Todo mundo quer parecer um pouquinho mais santo do que de fato é. É tipo assim, não, eu ia citar uma experiência aqui, mas não vou citar não. Mas eu quero encerrar só com alguns conselhos para você a respeito da hipocrisia. Número 1, para cuidar da sua vida. Tem coragem de dizer para você igual? Tem coragem de ver? Vai cuidar da sua vida, irmão. Conselhos de base que resolve a vida de um tanto de gente. Vai cuidar da sua vida. Quem está envolvido com esses tipos de discursos aqui apresentados, geralmente é uma espécie de gente que parece que não tem uma roupa para lavar. Os discursos que eu identifico dentro da comunidade, eu faço associação e eu digo, está precisando de trabalho, está precisando cuidar da sua vida, vai estudar, vai trabalhar. Porque quem tem a responsabilidade de cuidar de si, não tem esse tipo de ocupação. A maioria das pessoas dessa igreja são pessoas que trabalham, pessoas que estão na vida trabalhando. Irmão, não tem tempo, não se dispõe de tempo para se ocupar com essas coisas, irmão, com a vida do outro. Cuidar da vida.
não acessa o banquete não, meu irmão. Outra coisa, pratique misericórdia, irmão. Pratique misericórdia. Pratique misericórdia. Igreja é lugar de misericórdia. Igreja é lugar de misericórdia. Essa lavoura de abacaxi aqui precisa de misericórdia todos os dias. Igreja é lugar de misericórdia. Você entendeu isso? Aí umas cabecinhas religiosas já ficam associando o pastor no discurso de misericórdia. É um pastorzinho conivente, complacente com os pecados da igreja. Para de conversa, irmão. Não dá para pegar vara, porrete, porque senão é como disse o irmão Médio. Você já pensou aquelas sessões antigamente? Você já participou da sessão de exclusão? Quem já participou da sessão de exclusão? Ali já participou do cara. Mas nunca foi excluído, não, né? Não confesse. Irmão, eu já fui excluído de igreja. Fui excluído de igreja, porque jogar bola. Você imagina? Aí ele falou assim, pastor, se na esperança tivesse exclusão e eu fosse um, eu ia de cabeça erguida e diria, pois não, sou eu? Eu queria de calma aqui. Vocês misericórdia, irmão. A gente se ocupa tanto com a vida dos. Pratica misericórdia por umas razões bem básicas. Um dia você também vai precisar de misericórdia. Um dia você vai precisar de misericórdia. Essa vida sua, que parece ser perfeitinha, disfarçada de piedade e solidariedade, o que quer que seja, ela não é desse jeito. E um dia, meu irmão, você vai precisar de misericórdia. Faça-me um favor. Bem-aventurados os... Bora lá, lança aí, Rô. Mateus 5, bem-aventurados, todo mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Com a medida com que você medir o outro, você vai ser medido. Oh, irmãozinho, quando eu estou diante do pecado alheio, eu baixo a bola, eu aprendi isso. Aprenda uma coisa que eu vou dizer para você. Se tem uma utilidade no pecado, ixi, Jesus, olha a heresia. Se tem uma utilidade no pecado, eu estou falando para os salvos, a única utilidade que o pecado tem para os salvos é humilhá-los, é colocá-los no seu devido lugar. Um salvo, quando dá conta de que é pecador, quando se percebe pecador, o discurso dele é: por isso que aqui na esperança a gente não fica com esse discurso moralista, dando porrete na cabeça de todo mundo aqui é abacaxi, baixa a bola, vem devagar, vai devagar, Fernandinho. Quando eu estou diante do pecado alheio, eu vejo a necessidade de aplicar misericórdia, porque eu sei que eu vou precisar. Quem sabe naquele exato momento, eu preciso proporcionalmente até maior do que ele. Por que praticar misericórdia? Sabe por quê? Porque quantas vezes nós condenamos que Cristo já perdoou? Eita, que coisa linda que nós fazemos, né? Você viu? Porque ele fez isso. A única coisa que você não viu foi quando ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus. Ananias, Deus disse: tu vai até Paulo, vai impor a mão sobre ele, vai orar para ele. Ananias, não, Paulo não, de jeito nenhum, Paulo não. Mas por que, Ananias? Esse cara é um algoz, ele é um assassino, ele é um perseguidor de crente, ele não. Ananias, baixa a bola, porque eu já o perdoei e já o salvei na estrada de Damasco. Pratica misericórdia. Você pode estar condenando quem Cristo já perdoou. Você não sabe da vida do sujeito, ele já está lá no perdão, já confessou, já chorou, e você está aí falando mal. Um dia desse nós fizemos um evento na igreja
e eu precisei de um intermediário para fazer um evento. Aí vieram para cima de mim: o senhor sabe quem é esse intermediário? Eu falei: nossa, sei. Mas o senhor sabe que ele já fez isso? E eu disse: você já parou para pensar em Cristo já tê-lo perdoado e ele consciente do seu pecado se arrependeu e você está aqui diante de mim? Isso é perverso. Isso é perverso. Livrar do pecado alheio é maldoso, é ruim. Quando vierem para você conversar sobre o pecado, você viu o que fulano? Irmão, sai dessa. É que ele fez, aquele não sei o que. Sai desse, isso é perversidade, irmão. Isso é perversidade. Isso é perversidade. Isso é. Por isso que o hipócrita é um observador, sabe, que está aguardando o momento para destruir o outro. Eu preciso praticar misericórdia para não condenar o perdoado por Cristo. Isso é perdão. Meu irmão, olha para cá. Eu aprendi isso do pastor Roberto Camassari. O Roberto dizia para mim assim: Fernando, eu, quando tenho diante de mim um pecador perdoado, eu não tenho mais nada a dizer sobre ele. Ponto. Você quer ver sobre antecedentes? Vamos puxar os nossos antecedentes de vida? Como é que é a vida lá? Vida lá atrasada? O quê? Bora ver a nossa vida pregressa. É igual político ladrão. Você já viu o discurso político no Brasil? A política no Brasil é a arte de descredenciar o caráter do outro, descredibilizar o outro. Mas os caras é um sujo querendo o quê? Falando não dá. Dá certo, irmão. Dá certo. O Evangelho da misericórdia, pratica o Evangelho da misericórdia. E eu encerro dizendo o seguinte: Tiago e João quiseram a condenação dos samaritanos. Quantos quiseram? Jesus manda, o Evangelho não é para condenar ninguém. Minha filha perguntou: meu pai, no meu colégio tem determinada classe de pessoas, como eu devo tratá-lo, falar de Jesus? Falar que Jesus ama e que perdoa e que é o Salvador. Há uma ânsia do crente por um evangelho da condenação. O evangelho de Gênesis Apocalipse nunca foi o evangelho da condenação, é o evangelho da salvação. A condenação é o resultado para quem rejeita o evangelho da salvação. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu não fui chamado para condenar o pecado alheio. Nós não sabemos o que é plano de salvação, nós não sabemos o que é queda, nós não sabemos o que é redenção, nós não sabemos o que é perdão, não sabemos nada disso. O que nos sobra é condenar. Aí fica um evangelho hostil no Brasil inteiro. Nós pregamos o evangelho da salvação, boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ah, pastor, tem que confrontar o pecado. Pelo amor de Jesus, né? Essa conversa aqui, óbvio. Mas o evangelho só se apresenta como condenação para quem rejeita as boas novas. Isso não é questão minha de condenar ninguém. Aí os samaritanos, Jesus, não, Tiago e João, os samaritanos te rejeitaram, não quiseram te receber em casa. Sabe o que vão fazer? Orar. Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir todo mundo. O que Jesus fala? Vocês não conseguiram ainda, vocês não discerniram o reino de Deus, vocês não entraram no banquete ainda. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar as vidas. Praticar o Evangelho da misericórdia, parar de hipocrisia, irmão. Parar de hipocrisia religiosa, de discursos bonitinhos. A vida cristã tem que ser honesta, sincera, pura com Cristo, sem máscaras, sem disfarces. Por que a gente tem que disfarçar que quem deve alguma coisa a alguém aqui a não ser o amor? Eu sonho com uma esperança onde a gente possa dizer: pequei, sem ter medo de ser chacoteado ou zombado por pessoas. Eu sonho com uma esperança que possa dizer: eu estou cansado,
Quantas vezes eu chego aqui e vou ouvir pessoas que estão sentindo dores na alma, angústia. É assim, a gente precisa desse ambiente humano. Isso aqui é cheio de pecadores, de abacaxis, e quem está no púlpito talvez seja os abacaxis reis, os maiores da lavoura. 2 abacaxis são, eles são mais pesados que eu, se bem que eu estou perto dele já. Não dá para de viver isso agora. Não confunda a minha palavra. A hipocrisia mantém a gente distante do banquete. A gente não acessa o banquete, não assenta mesmo. Quem fica com esse discursozinho religioso, disfarçado de piedade, solidariedade, para com isso, irmão. Entra no banquete, desfruta do reino de Deus, cuida de sua vida. É um bom conselho para nós hoje. Cuida de sua vida. Porque eu ouço coisas de vez em quando que dá vontade de falar assim: volta lá e diz, vai cuidar de sua vida. Vamos orar?